Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre algumas aplicações do efeito Hall. Nós já gravamos um vídeo de efeito Hall, dê uma olhada lá. O efeito Hall ele foi descoberto em 1889, tá certo? O que o Hall estava procurando quando ele descobriu isso? Era o seguinte, o Hall sabia da existência da força de Lorentz. Então toda vez que tem uma carga que ela entra numa região de campo magnético, aparece uma força que é a força de Lorentz, que é dada pela regra da mão direita. Como é que você faz para descobrir qual é a direção dessa força? A ponta dos dedos vai apontar na direção da velocidade. E você vira os dedos, a ponta dos dedos, na direção do campo. Então a velocidade está assim e o campo está assim. A força vai estar assim. A força vai estar aqui para cima, então a carga vai desviar assim. O que o Hall estava pensando? Ele falou o seguinte, olha, se eu estou desviando cargas, quando eu estou passando por um metal, tem uma corrente passando no metal. Se eu desvio essas cargas, eu vou ter uma diminuição dessa corrente. Então era isso que ele estava procurando. O Hall ele queria ver uma diminuição dessa corrente em função do campo magnético. E ele não conseguia ver isso, ele não conseguiu ver essa diferença. O que ele conseguiu ver é que aparecia uma diferença de potencial aqui nas laterais. Tá certo? Por quê? Se eu tenho um condutor que o portador é uma carga positiva e tem um campo magnético aqui, as cargas positivas se deslocam para esse lado. Aí aparece uma tensão positiva. Se for portador, se for elétron, se desloca para esse lado, aparece uma tensão negativa. Foi isso que o Hall descobriu. Mas ele não estava procurando isso logo no início. Então a tensão Hall, ela é proporcional ao campo magnético. Então isso é uma maneira de você medir campo magnético com o sensor Hall. E aí existem inúmeras aplicações, tá legal? Então, por exemplo, no motor, você pode colocar um ímãzinho e um sensor Hall. E esse sensor Hall consegue detectar se o motor está girando ou está parado e qual é a rotação do motor, se você coloca uma eletrônica adequada. Então você pode comprar um sensorzinho desse aqui, esse aqui é um sensor Hall, é um negócio desse tipo aqui, já todo montadinho, que já vai te dar um sinal aqui que você pode ligar lá no seu Arduino. Existem vários tipos de sensor Hall. Existe esse aqui que é para medir corrente. Vai passar a corrente por aqui e aqui está o seu sensor Hall. Essa corrente gera um campo magnético e isso aí muda a tensão Hall. A tensão Hall, ela depende do campo magnético. Então você mede corrente com o sensor Hall. Tá? Isso é um amperímetro, tá certo? Que você não precisa cortar o fio para colocar ali no meio. É uma outra aplicação que tem, é um outro amperímetro, tá? Esse amperímetro aqui ele é antigo, mas os primeiros eles tinham uma bobina. Então ele só media, você colocava o fio aqui por dentro. E ele só media a tensão que variava no tempo, ele usava a indução de Faraday. Mas agora os modernos não, ele tem um sensor Hall aqui. Esse cara mede tanto corrente AC quanto corrente DC. Tá legal? É uma outra aplicação, é o que tem nos celulares hoje. A maioria dos celulares eles funcionam como uma bússola. O que é? Tem dois sensores Hall, um apontando nessa direção e outro perpendicular. Então você fica medindo o campo desses dois, faz uma continha e você consegue, tá certo, se localizar com relação à Terra, tá legal? Vamos ver algumas aplicações. Então tem esse sensor aqui, esse US1881, que é um sensor Hall digital. Aqui está a pastilha Hall e aqui está a eletrônica dele. Tudo isso aqui está dentro desse chipzinho. Então aqui vai te dar um sinal de 0 ou 1, 0 ou 5 volts, se tem campo magnético nessa região ou não. Ele mede campo perpendicular ao chipzinho. Então, na direção do seu vídeo que ele mede o campo. Tá legal? Então aqui você pode colocar um LED e verificar se existe campo ou não. Tá? Então aqui, esse é o circuitinho que eu montei. Então aqui tem uma resistência de 1K, tenho esse chipzinho é esse cara, e aqui está o meu LED. Como eu alimentei ele com 3 volts, eu tirei essa resistência, eu liguei isso aqui direto para a terra e é isso aqui, ó. Então aqui está a minha bateriazinha de 3 volts, aqui está o meu sensor, que é esse, e aqui está o meu LEDzinho, que é esse cara aqui. E aqui está a minha resistência de 1K e eu montei isso aqui. Vou mostrar para vocês depois como funciona. Existe um outro sensor Hall, que é legal também, que é um sensor que ele é complementar. Eles são dois sensores no mesmo chip, um colocado ao contrário do outro. Tá certo? Eu já vou mostrar para vocês isso. Então aqui, esse cara aqui, ó, esse sensor. Isso aqui é o VCC, aqui é terra
e aqui tem a saída dos dois sensores Hall. Aonde é que usa isso? Usa nesses ventiladores de fonte de microcomputador. Então tá aqui ele, pessoal, ó. Então ele é o que controla o motor, porque aqui tem um ímã. Então ele fica ligando e desligando essas bobinas de acordo com que esse ímã está girando aqui. Então nós vamos pegar esse chipzinho aqui e vamos montar um circuitinho desse tipo aqui, ó, bem simples. Então aqui saem os dois LEDs e eles vão para o MAX. Coloquei uma resistência de 1K e também estou alimentando pela minha bateria de 3 volts. Essa é a minha montagem, tá legal? Você tem que tomar cuidado quando se você for montar isso. Muitas vezes a ventoinha não está funcionando porque esse cara está queimado. Então se você verifique primeiro se a ventoinha está funcionando. Às vezes elas travam por falta de lubrificação. Então se dá uma mexidinha lá, ela continua virando. Mas se ela já não estiver virando, é esse cara que está com defeito e aí você não vai ter sucesso na sua montagem aqui do nosso detetor de polaridade. Então agora vamos dar uma olhada nesse cara aqui, tá? Então tá aqui a minha montagem. Então meus dois LEDs aqui, ó. Aqui está o meu circuito simples, que só tem um sensor Hall. Vamos ver aqui se ele detecta o campo. Olha, aproximou o campo e ele apagou esse LED. Vamos olhar primeiro esse. Eu estou com o polo sul aqui. Agora, se eu for para o polo norte, ele não detecta. Tá? Então ele não detecta. Então eu tenho que colocar assim. Esse outro aqui não. Olha lá. Então, se o polo for norte, quem vai ficar aceso é o vermelho. Então eu vou colocar o polo norte aqui, não vai mudar nada, ó. Tá certo? Não muda nada. Tá certo? Agora, se eu colocar o polo sul, então esse polo do ímã é norte. Esse cara ficou aceso sempre. Se eu colocar o polo sul, aqui, ó, ele apaga e acende o outro, tá? Então agora eu sei que esse é o polo sul e esse é o polo norte. Tá legal? Pessoal, então é o seguinte, esses dois sensores Hall que eu falei para vocês são sensores digitais, tá certo? Ele diz se tem ou se não tem campo. Tem sensores que você pode medir o valor do campo, são os sensores analógicos. Esse aqui é um sensor analógico, você alimenta e ele vai te dar uma tensão de saída que é proporcional ao campo. O circuitinho dele é isso aqui, tá legal? Então aqui está o sensor Hall, a pastilha Hall, e aqui está a eletrônica, que vai me dar uma tensão que é proporcional ao campo. Nesse tipo de sensor, é o seguinte, se você alimenta ele com 5 volts, e se o campo for zero, ele dá 2,5 volts. Se você colocar o campo numa direção, ele vai para cima, para 5 volts, vai proporcionalmente. Se você coloca o campo na outra direção, ele vai para baixo, proporcionalmente, até 0 volts. Então vamos ver como é que eu montei isso aqui. Eu fiz essa montagem aqui, ó. Aqui está o meu sensor, esse A1321. Eu alimentei ele com 3 volts. E aí eu coloquei um transistor e coloquei um galvanômetrozinho aqui, que é esse cara. Então aqui está a pilha, aqui está o sensor Hall, aqui está o transistor e aqui está o meu galvanômetro. Esse galvanômetro, pessoal, ele está marcando 220 volts, mas isso não tem nada a ver. É que eu aproveitei só para fazer essa montagem, tá legal? Então quando eu colocar um ímã aqui, ele vai ora defletir numa direção e ora defletir na outra, tá legal? Então deixa eu mostrar para vocês. Então tá aqui a minha montagem. Aqui está o meu sensor Hall, aqui está o transistor, aqui está a pilha, aqui está o galvanômetro. Então agora ele já está no centro, porque eu ajustei ele para quando ele ficasse com campo zero ou muito baixo, ele ficaria próximo do centro. Se eu pego o meu ímã e aproximo o polo norte dele, ó, nessa direção, ele diminui a tensão, ó, está diminuindo a tensão, tá certo? Diminui a tensão. Se eu inverto o ímã, vou aproximar o polo sul, ele aumenta a tensão. Agora, essa diminuição ou aumento da tensão, ele é proporcional ao campo, tá certo? Então, com esse sensor, você pode medir o valor do campo. Ah, se eu quisesse calibrar esse meu sisteminha, o que é que eu faço? Eu vou colocar ele dentro de um solenoide, eu já falei isso para vocês. Porque aqui dentro do solenoide o campo é muito uniforme. Então, eu construo um solenoide, passo uma corrente e eu sei o campo. Tá? Com muita precisão. E aí eu posso ligar esse sensor no Arduino e fazer uma curva de calibração e medir o campo. Tá legal? Então, muito obrigado e até a próxima.